Capítulo 1. Urano e Cronos. No limiar da eternidade, onde a nada se dissipava no infinito, surgiu o Caos, o primeiro de todos os seres. E dele surgiria todo o escuro que povoaria os primeiros momentos da existência própria. Erebo, sua primeira criação, representava toda esta obscuridade que viajava pelos confins como um brume espesso. De este vazio primórdial, também brotou a primeira explosão cósmica. Enciclopédia Suprema de Saint Seiya. Conhecida como Big Bang, que deu vida ao universo e à grande vontade divina, dando um grande poder a quem o tivesse, o Big Will. De todo este caos, surgiu o tempo próprio, personificado no deus Cronos, uma entidade poderosa capaz de controlar o tempo à sua vontade sem que o passado, o presente e o futuro sejam um impedimento. Cronos está em todos os espaços ao mesmo tempo. Neste cenário de criação, três entidades superiores emergiram de Cronos: Gea, a deusa primigênia da Terra; Urano, o deus do céu estrelado; e Pontos, o deus dos mares. E com o nascimento de Urano como representação do céu brilhante, chega Erebo, a bruma escura que tudo envolve, e assim como se fez o dia, também se criou a noite. De Erebo, da obscuridade surgiu a noite, e tomou por nome Nyx. Quando Nyx conheceu seu criador Erebo, ficou impactada e se enamorou instantaneamente, então se uniram para sempre e juraram amor eterno. Assim conceberam seu primeiro filho e chamaram-o de Eros, a manifestação mais pura do amor. As criações de Cronos também fizeram relações, e da união de Gea e Urano se criou uma linhagem de seres poderosos e monstruosos. Os Cíclopes, seres humanoides com um único olho que brilhava como uma estrela, inteligentes e ágeis na criação de muitas coisas. E também Gea e Urano deram vida aos Hecatônquiros, gigantes com 100 braços e 100 cabeças que rugiam como uma tormenta, e foram criados para servir e proteger seus pais. Mesmo quando tudo parecia bom, as coisas começaram a se torcer mediante sensilos atos, mas que iam cobrando força com o passar do tempo. Erebo deveria seguir sendo a oscura bruma espessa que tudo abrangeia. Isso fez que se distanciassem de Nyx por longos períodos. Nyx se encheu de tristeza que logo passou a moléstia e ira. Quando Erebo retornou à sua amada, conceberam outro filho, mas este era diferente do seu primeiro filho Eros, que nasceu produto do amor. A sua segunda filha Eris nasceu baixo muito discórdia, e isto foi lo que lhe tocou ser e representar a partir da sua concepção. Eris cresceu cheia de ódio, querendo sembrar discórdia por todos lados. E sua melhor ideia foi influenciar Urano para começar a colocar em dúvida tudo o que havia feito até agora. Mediante a influência negativa de Eris, Urano se cegou de poder e destrustes para seus filhos, nenhum deles parecia digno, e os encerrou no Tártaro, terceiro filho de Erebo de Nyx. O Tártaro era uma grande montanha gigante viva cheia de cuevas oscuras e lava mortal, era o inferno mesmo, e ser encerrado em seu interior implicava uma eternidade de dor e sofrimento. Agora os filhos de Urano iam ter esta condenação sem ter feito absolutamente nada. O interior do Tártaro estaria custodiado pelo quarto filho de Erebo de Nyx, ao qual chamaram Dr. Caronte, quem logo construiria uma barca e navegaria pelos rios internos de lava, quem eram como a sangue do seu irmão Tártaro, qual brota sem parar desde suas entranas. Este primeiro ato de Urano contra seus filhos daria começo a uma era de ressentimento e vingança. Com o passar do tempo, Urano também havia dado vida a outros filhos, aos quais viu bem: os Titãs. E foi assim que surgiram 12 seres poderosos: Oceano, Crio, Cior, Hiperião, Jápeto, Teia, Reia, Temis, Mnemosina, Febe e Tétis, e o mais novo deles, quem levaria o nome do primeiro deus primigênios do tempo, Cronos. A Mãe Terra, Gea, começou a se reunir com seus filhos titãs contra seu marido Urano. Ela estava furiosa pela forma como ele tratava e encarcelava seus filhos sem razão alguma. Eris também estava fazendo influência negativa em Gea. A deusa da discórdia apenas ria de seus atos pícaros e divertidos. Desde sua perspectiva, simplesmente era sua natureza e não podia ir contra isso. E é que o destino de cada ser já estava fechado. Isso a partir do nascimento dos próximos filhos de Erebo e Nyx, as entidades mais poderosas, até mesmo acima do próprio Urano, as Moiras. Cloto, Laquesis e Atropos, se encarregam de colocar o carro confuso de cada ser vivo, e fecham seu destino. Laquesis se encarrega de encher o carro, e Atropos se encarrega de cortar o fuso e dar fim a uma vida.
seja qual for. A Cronos, o criador da vida mesma, gostava de tudo isso. Este último titã chamado como ele, que nasceu do ventre de Gea, representava o transcurso do tempo, e ele, sendo o tempo mesmo, louveia como alguém a quem desafiar. Vendo como suas criações davam freio aos seus desejos, Cronos lhes concedeu um grande tesouro às suas 3 criações. As primeiras armaduras criadas especialmente para os deuses primigênios. As Ars Magna, entregou ao seu filho Urano a mais poderosa delas. A Gea e a Pontus também os investiu com suas respectivas armaduras. Agora Urano se considerava mais invencível e acima de todo ser, mas já veríamos se isso era realmente certo. Foi tanto o poder que Cronos usou para a criação destas poderosas armaduras que seu poder se fragmentou, e o curso do tempo ganhou independência como passado, presente e futuro. No meio desta explosão de poder nasceu Kairos, produto dos pensamentos do próprio Cronos, só que ao ver sua criação, este quis se colocar no seu nível como seu igual, e Cronos decidiu desterrá-lo, e que suas lembranças ficassem no ouvido, e seu nome não fosse mencionado por muitos séculos e séculos. Agora o destino de Urano estava escrito. As Moiras, enchantres do destino, já o haviam indicado, e seu poder diciona tudo. Seu próprio filho Cronos se levantaria contra ele. Mas antes disso, o que aconteceria com os Cíclopes e os Hecatônquiros que Urano havia encerrado no Tártaro? E o que aconteceria com os titãs que já haviam sido dados ao mundo? Os acontecimentos não fizeram mais do que dar início, e o curso do destino não pode ser evitado, nem até mesmo do próprio dos deuses. Já veremos na próxima narração. Agora é a vez de relatar a queda do primeiro governante de tudo que existe na Terra desde que foi criada. Urano, que estabeleceu um mandato de maldade e opressão contra todos os seus filhos, os Cíclopes e os Hecatônquiros, e influenciada por Eris, também condenou seus filhos os titãs, os encerrando no Tartário e negando-lhes a luz do dia, todo em um arranjo de loucura sob a manipulação da discórdia que Eris implantou na sua mente. Mesmo assim, Urano ainda ia durante o dia consumar o ato íntimo com Gea, a Mãe Terra. Mas Urano não teria nenhum poder quando caísse a noite, teria que se retirar para voltar no dia seguinte e poder estar com Gea novamente. Precisamente com a ajuda de Erebro e Nix, Gea veria os seus filhos os titãs no Tartário para planejar a queda do deus inquisidor. Gea estava preocupada, pois seus filhos titãs, embora poderosos, guardavam silêncio, sumisos diante o castigo do seu pai. Eles tinham medo e nenhum deles abriria a boca. Gea finalmente disse a todos os seus filhos: "Filhos meus, e filhos também de um pai nefasto, não tentaram punir seu pai por seu malvado ultraje. Foi um deles, o mais novo dos titãs, que maquinou o ato de rebelião. Cronos, sem hesitar, dizia: Mãe, dou minha promessa de agir contra nosso pai de odiado nome." Gea se alegrou com suas palavras e junto com seus filhos os Cíclopes, mestres criadores, reuniu os materiais para forjar armas poderosas, para que seus filhos pudessem lutar contra o imparável Urano. A batalha que se aproximava seria decisiva para todos. A cada um dos seus filhos, Gea ofereceu uma arma poderosa, sendo a mais importante para seu filho menor Cronos, a foice sagrada chamada Megas Drepanon. Posteriormente a esta reunião secreta, Urano começaria a suspeitar de Gea e suas intenções. Eris havia espiado a reunião secreta todo com a ajuda do seu irmão Caronte, que a mantive oculta, como não queria se expor. Havia revelado tudo para Urano por meio dos seus sonhos, que pouco a pouco foram transformando em pesadelos, todo com a ajuda do seu outro irmão, Hypnos. Urano tinha o controle absoluto das suas criações, e já tinha um plano de contingência. Com seu poder forçou seus filhos os Cíclopes e Hecatônquiros a lhe defender contra qualquer ataque em sua contra. Os 12 titãs que se rebelaram contra o deus Urano não poderiam ser controlados ou forçados por causa das armas previamente concedidas pela sua mãe Gea. Imbuídas com seu sangue sagrado, estas armas letais lhes liberariam do controle de Urano sobre eles. Mas ainda assim por si só cada titã não era capaz nem tão menos de tocar a Urano. Seu poder era incomensurável, precisavam de uma estratégia. A batalha duraria muito tempo, nos quais os titãs tiveram que lutar contra os seus irmãos controlados pelo deus Urano. Embora a batalha foi árdua, os titãs conseguiram derrotar os 3 Cíclopes, liberando assim do controle de Urano.
Mas os hecatônquiros seguiam baixo o controle do Deus poderoso, e em um ato desesperado, Urano tentou sacrificá-los na batalha realizando um ataque poderoso contra os titãs ainda estando os hecatônquiros na batalha. Mas graças aos oportunos cíclopes conseguiram salvar-se da investida poderosa que seguramente los teria apagado da existência própria. Com seu grande poder e sabedoria, os cíclopes criaram uma parede de energia suficientemente poderosa como para suportar o poder de Urano. Mas isso deixou extremamente agotado ao Deus do céu necessitando descansar. Embora a batalha resultasse cruenta, Gea ocultava ao seu filho menor Cronos junto com a foice sagrada preparando para dar o golpe de graça no momento indicado. Estrategicamente Gea meditou um plano. Os titãs se retiraram do conflito fazendo crer ao agotado Urano que havia ganho a guerra. Urano aturdido mas confiado no seu triunfo se disposou voltar consumar novamente o ato íntimo com Gea e é justamente ali quando Cronos surge do seu escondite e brandindo sua foice corta ao chão orgulho do seu pai derrotando-o no ato. Um acontecimento tão importante criaria uma série de situações confusas. A sangue derramado do Deus caído cairia sobre o mar do seu irmão Pontus, e à sua vez no ventre de quem havia sido sua amada durante muito tempo, a Mãe Terra, Geia. De ali surgiria outra linhagem de seres poderosos chamados os Gigantes, que seriam enviados ao Tartaro desde sua concepção, mas de entre toda a sangue e a espuma do mar também nasceria uma hermosa mulher, produto da libido de Urano, que não foi consumada, a deusa do amor Afrodita havia nascido. Por fim, Urano havia sido derrotado, Cronos tomaria seu lugar como o novo governante absoluto de tudo o que existe. Liberaria seus irmãos Ciclopes, e também os hecatônquiros e seus irmãos, os titãs. A partir desse momento, Cronos governaria junto aos seus irmãos titãs, tomando sua irmã Reia como esposa. Antes de desterrar seu pai Urano ao escuro Tartaro e selá-lo por toda a eternidade, este diria ao seu filho Cronos que ele estaria condenado ao mesmo que lhe sucedera a ele, seria derrocado por um de seus filhos, porque em suas pesadelas o havia visto. Uma vez mais, Eris reía dos seus atos desde a obscuridade, e só estava ansiosa para ver quais ocorrências se lhe poderiam imaginar mais adiante. Em nosso próximo relato, vou relatar quem é esse filho de Cronos que o terminaria derrocando, e ocupando seu lugar como definitivo deus dos deuses do todo e permito. Não se esqueça de curtir o vídeo e comentar o que você mais gostou. Nos vemos na próxima constelação.